do versículo 25 ao 28, a palavra do Senhor vai dizer assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Depois a gente vai lá para João, capítulo 1, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. E depois, finalizando aqui, irmão, João, capítulo 15, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor diz assim: Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Glória. Irmãos, eu li essas 3 passagens para a gente falar do tema de hoje. Hoje eu quero falar sobre essas 3 características, esses 3 chamados que Jesus deu para nós. Porque nós fomos chamados para sermos filhos, para sermos amigos e para sermos servos. E é interessante que nenhum deles desqualifica o outro. Não é porque eu sou filho que eu deixo de ser servo. Não é porque eu sou amigo que eu deixo de ser servo. Não é porque eu sou servo que eu deixo de ser amigo e ser filho. Eles não se desqualificam. Na verdade, eles se complementam. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas, irmão, é muito importante que a gente precisa ter um entendimento profundo do que Jesus de fato quis dizer quando Ele chamou a gente de filho, quando Ele chamou a gente de amigo e quando Ele chamou a gente de servo. Então é isso que eu quero falar. A gente vai mergulhar um pouco mais profundo na palavra de Deus, para que a gente possa entender de fato o que Jesus Ele quer nos ensinar, o que Jesus Ele quis dizer para nós de fato. Porque eu quero começar falando sobre filho. E é interessante a gente ser chamado sobre filho de Deus, que é uma das coisas mais belas do Evangelho. É uma das coisas mais lindas, é uma das coisas mais trabalhadas, que a gente mais se ouve falar. Mas infelizmente também o conceito de ser filho de Deus é um dos que mais tem erros. Porque muitas vezes a gente comete esse erro não só com o fato de ser filho, mas a gente comete esse erro muitas vezes com muitas coisas da Bíblia. Porque quando Jesus fala que nós somos filhos de Deus, a gente tende a olhar para esse filho de Deus com uma visão do século 21. A gente olha isso com o modelo que a gente tem de família do Brasil do século 21. Mas, irmão, a gente precisa entender que João, quando ele escreve o evangelho dele, João ele não está escrevendo, ele não quis falar de filho de Deus no contexto do século 21. O contexto que João está falando aqui é o contexto de filho de Deus das famílias judaicas e greco-romanas do século I. Ou seja, de um povo muito distante do nosso, de um povo de um tempo muito longo do nosso e que tinha um modelo de família que era um pouco diferente do nosso. E se a gente começar a entender isso, a gente vai entender o que de fato Jesus quer dizer, para que a gente possa de fato se portar como filho de Deus, para que a gente possa de fato agir como filho de Deus. Então, como que funcionava a família judaica e a família greco-romana? Eu quero começar falando pela figura do pai. O pai, nesse modelo de família, era visto como autoridade. O pai, ele tinha a palavra final sobre qualquer tipo de coisa que acontecesse na família. E o pai tinha, inclusive, a palavra acima do filho, acima da mãe, acima de qualquer decisão na casa dele.
O pai também era o responsável por sustentar e prover e dar tudo que o filho, que a mãe e que todos os servos deles precisassem. Irmão, o que eu quero te mostrar com isso é que se Deus de fato é o nosso pai, se você tem Deus como seu pai, significa que você precisa aceitar que Deus tem a palavra final. Aleluia. Sobre tudo na sua vida. Glória. Então eu começo isso com um questionamento: será que você tem de fato entregado esse nível de controle para Deus? Aleluia. Esse nível de controle para Ele de fato ter a palavra final sobre tudo na sua vida? Ou será que você tem tirado o controle de Deus e querido você assumir o controle da situação? Aleluia. Outra coisa, outro ponto muito importante. Aqui fala que o pai provê. O pai provê para que nada falte. Então, irmão, se Deus é o teu pai, você pode confiar nele. Porque ele vai prover, ele vai sustentar. Porque é isso que um pai faz, ele sustenta a família dele. Ele faz de tudo para prover. Só que muitas vezes a gente deixa de confiar na provisão de Deus. Muitas vezes a gente deixa de confiar no que Deus pode fazer por nós. Mas se você é filho de Deus, irmão, você pode confiar, porque Ele te sustenta. Glória a Deus. E é interessante que agora eu quero fazer um contraste, irmão, tanto do século 21 com o século 1. Porque hoje o modelo de família que a gente tem é diferente, como eu já disse no começo. Porque hoje o nosso modelo de família, a relação que existe entre pai e filhos, é muito mais pautada em emoções e negociações. Hoje, os pais negociam muito mais com os filhos do que naquela época. Hoje, essa relação é muito mais emocional. Naquele tempo, que é o que a palavra está falando, a relação era diferente. A relação entre pai e filho era uma relação hierárquica. E eu quero falar sobre essa palavra, hierarquia, porque a gente tende a ter uma ideia negativa dessa palavra. Mas, e ser uma relação hierárquica é diferente de ser uma relação autoritária. É totalmente diferente. O que a palavra diz, com o fato de ter essa hierarquia na relação, significa que os filhos, eles respeitavam a decisão do pai. Os filhos, eles seguiam a decisão do pai, mesmo que muitas vezes essa decisão fosse contrária a eles. Eles respeitavam essa decisão. Mas o fato de respeitar não os impedia de ter esse relacionamento com o pai, porque eles tinham esse relacionamento muito próximo com o pai. Na verdade, irmão, é interessante que se a gente parar para pensar, o relacionamento do judeu com o seu pai é muito mais próximo do que o nosso relacionamento. Porque a palavra pai no original, Abba, tem um peso que nós não conseguimos ter a dimensão do peso do que significa ser Abba, o peso de um filho falar papai. E por ter essa relação, sim, os filhos eles tinham ao pai essa liberdade de poder pedir ao pai o que a gente quer. Mas, irmão, a gente não pode ignorar o outro lado da história, porque se a gente pegar o contexto completo, nós temos sim o direito de pedir ao pai o que a gente quer. Mas o pai, e isso era muito forte naquela época, não tinha o dever de dar tudo o que o filho queria. Na verdade, o bom pai não é o pai que dá tudo o que o filho quer. O bom pai é aquele que também sabe falar não. Porque a palavra vai falar, irmão, que eu e você não sabemos pedir a Deus. Porque muitas vezes a gente pede coisas a Deus por arrogância. A gente pede coisas por soberba. A gente pede coisas muitas vezes para ir esbanjar nos nossos prazeres. E por isso que muitas vezes a gente não recebe, porque a gente pede mal, a gente não pede da forma correta, a gente não pede para glorificar o Senhor, a gente não pede dentro da vontade do Senhor. Irmão, graças a Deus que muitas vezes Deus fala não para nós. Porque se Deus desse tudo o que a gente queria, todos nós já estaríamos mortos. Todos nós nem teríamos mais um relacionamento com Ele, se Ele desse absolutamente tudo que a gente quer. Então, irmão, o que eu quero te mostrar aqui é que nós temos a liberdade de pedir ao Pai. Mas nós precisamos saber que muitas vezes o Pai vai falar não. Muitas vezes o Pai não vai fazer a nossa vontade. Muitas vezes Ele não vai conceder aquilo que a gente quer da forma que a gente quer. E aí eu te pergunto, eu falei nesse relacionamento hierárquico, será que quando seu pai falar não, você é capaz de respeitar a palavra dele? Você é capaz de respeitar a decisão dele? Porque esse é o grande ponto. Porque quando Deus fala assim, a gente dá um glória e a gente sorri. Mas e quando Deus fala não?
E quando a porta fecha, será que a gente pode glorificar o Senhor nesse momento também? E existe mais um ponto dessa relação, um ponto que quase ninguém fala, mas que é muito importante. Na sociedade, irmão, judaica e greco-romana, o filho e o pai não eram vistos como coisas separadas. O filho era visto como uma extensão do pai. Aonde o filho colocasse o pé, aonde o filho fosse, a forma como o filho agisse, as pessoas enxergavam que era o próprio pai agindo ali. Irmão, quando Deus falou que nós somos filhos de Deus, Ele também nos deu essa responsabilidade. O lugar que a gente vai, não somos nós que estamos indo, nós estamos representando o nosso Pai. Nós estamos representando Deus em todo lugar que a gente vai. Então eu pergunto para você, deixa esse questionamento, irmão. Será que a forma como você tem vivido, será que a forma como você tem agido, será que os lugares que você tem frequentado, de fato, mostram quem o Pai é? Será que você tem se portado como filho de Deus, verdadeiramente? Ou será que você tem aceitado só a parte de você poder pedir coisas, de você poder receber coisas? Mas você tem esquecido que como filho você também tem obrigações. Você tem direitos, mas você também tem deveres. Será que você tem esquecido que você tem deveres enquanto filho de Deus? E por fim, irmão, e isso é um dos pontos mais importantes, tanto naquela sociedade e até os dias de hoje, os filhos, eles tinham direito à herança. Não igual hoje no Brasil. A herança, naquela sociedade judaica, tinha um peso muito grande. A herança, na verdade, era uma das maiores coisas que os filhos tinham a receber. Não só, irmão, por conta da questão de ser coisas financeiras, coisas materiais, mas por ser uma honra receber uma herança de um pai. E é por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Cristo fez o sacrifício dele, Ele nos fez cordeiros com Cristo. Cordeiros da herança, de uma herança maior. Qual é essa herança? A vida eterna, a eternidade. Glória a Deus. De fato, é filho de Deus, você tem a maior das heranças, a eternidade, a vida eterna com Cristo. Mas Jesus não nos chamou só para ser filhos, Ele também nos chamou para ser amigos. E muitas vezes a gente lê a palavra amigo, e por a gente viver numa sociedade que está tão deturpada, a gente não tende a dar o valor para o que de fato é um amigo. Para você ter uma noção, irmão, no Antigo Testamento só 2 pessoas vão ser chamadas de amigos de Deus. Essas pessoas são Abraão e Moisés. Mas ninguém no Antigo Testamento foi chamado de amigo de Deus. Muitos foram chamados servos de Deus, mas só esses 2 extrapolaram a posição de servo e foram chamados amigos de Deus. Mas Jesus aqui, Ele está abrindo leques, porque Ele começou a falar que todos nós agora somos amigos de Deus. Mas, irmão, a gente precisa entender que a amizade que Jesus está falando não é a amizade do século 21. Não é essa amizade falsa que nós temos. Essa amizade que muitas vezes a gente chama qualquer pessoa que a gente conheceu na rua de amigo. Eu acho engraçado que a Thalita, ela vende, né? Vende joia, vende roupa, agora está vendendo as roupas de bebês. E aí às vezes ela está conversando com o WhatsApp com as pessoas, aí a pessoa está falando amiga e tudo mais. Mas, irmão, é porque a gente muitas vezes usa a palavra amigo no Brasil sem peso nenhum. E aí mais, a gente escolhe mal os nossos amigos. Porque muitas vezes esses amigos que nós temos são os primeiros que vão nos arrastar para o pecado, são os primeiros que vão nos arrastar para as orgias, para as bebedeiras, para os prazeres. E engraçado que esses mesmos amigos são os primeiros que vão te abandonar quando você encontra o seu verdadeiro amigo. É Deus. Eles são os primeiros a desaparecer quando você encontra o amigo fiel. Irmão, a amizade no mundo judaico, a amizade no mundo grego tinha uma posição muito forte. Era algo realmente diferente. Não era algo que qualquer um era chamado de amigo. Porque esse é o exato motivo por Abraão e Moisés terem sido chamados amigos de Deus. Porque Deus compartilhava os planos deles com Abraão e Moisés. Tanto é que quando Deus, antes dele destruir Sodoma e Gomorra, Deus vai falar assim: será que eu devo esconder isso de Abraão?
Não posso esconder isso do meu amigo. Ele vai contar para Abraão antes de fazer o que ele ia fazer. Irmão, quando Deus ele nos chama de amigos, é porque Jesus ele quer compartilhar os planos dele com você. Mas eu pergunto, será que você está disponível a ouvir os planos de Deus? Será que você de fato quer ouvir de verdade o que Deus tem para a sua vida? Não só ouvir, como aceitar o que Ele tem para a sua vida. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é aceitar. E uma terceira coisa ainda mais é seguir. Será que você de fato quer isso para você? E é interessante que a gente vê aqui que em certo trecho Jesus vai falar que Ele não chama mais nós de servos, mas de amigos. E é interessante, irmão, que a gente precisa entender o que Jesus quis dizer, para a gente não achar que a Bíblia vai se contradizer. Porque em Mateus 20, Jesus nos disse para nós sermos servos. E aqui ele diz que não nos chama mais de servos, mas a palavra de Deus não se contradiz. A palavra usada aqui no original é doulos, uma palavra que era usada para escravo. O que Jesus está falando aqui não é sobre a questão da obediência do serviço, mas a questão que o escravo, ele obedecia sem ter intimidade. E obediência sem intimidade não significa nada, irmão. Nós somos chamados sim para andarmos em obediência, mas nós somos chamados também para ter intimidade. Então é nesse ponto que Jesus está falando, que a gente precisa ter essa intimidade com Ele. Mas, irmão, é importante a gente falar que a amizade é via de mão dupla. Nenhum tipo de amigo verdadeiro é amigo só ele sendo amigo. Ele é amigo de alguém e esse amigo também precisa ser amigo dele. Eu falei que a amizade naquele tempo é baseada em lealdade e baseada em compartilhar planos. Você tem compartilhado os seus planos com Jesus? Você tem compartilhado as suas intenções com Deus? Você tem perguntado para Deus antes de tomar uma decisão o que Ele acha disso? Qual é a opinião dele sobre esse assunto? E um ponto mais na vontade de Jesus: você tem sido um amigo do século 21 ou você tem sido um amigo genuíno? Qual é o tipo de amizade que você tem oferecido a Deus? Será que você tem respondido Ele à altura do relacionamento que Ele quer ter com você? Por fim, irmão, a gente chega à posição de servos. E essa posição é uma que a maior parte das pessoas não aceita. Essa é uma das posições que a maior parte das pessoas não quer ser. Hoje em dia, servo. Mas Jesus nos chamou também a ser servo. E é interessante, irmão, que às vezes a gente lê a palavra servo na Bíblia e a gente acha que é só uma palavra comum. Porque é interessante, irmão, que a nossa língua portuguesa ela é rica, mas o hebraico e o grego é muito mais rico que a nossa língua. Tanto é que, para a palavra servo, no trecho que eu li para vocês, Jesus vai usar duas palavras diferentes. A primeira que eu já falei aqui anteriormente, que é doulos, que significa escravo. E aqui, quando Jesus está falando de nos chamar de escravos, é porque eu quero que você entenda, irmão, que o escravo, naquele mundo, era alguém que ele era totalmente dependente do seu senhor. Era alguém que ele precisava do seu Senhor e que ele não sabia viver de outra forma. Irmão, quando Jesus nos chamou para sermos doulos, para sermos escravos de Cristo, Ele nos chama para uma vida de dependência. Para uma vida que a gente realmente seja o único pilar da nossa vida a Cristo. A base da nossa vida a Cristo. Ao ponto de que se Cristo não estiver na nossa vida não tem sentido. Aleluia. Se Jesus não está conosco, não faz sentido continuar a viver. Não faz sentido prosseguir. É esse tipo de servo que Jesus fala por meio dessa palavra. Aleluia. Mas a segunda palavra que Jesus usa, ela é muito importante também. Porque Ele usa a palavra diáconos. A palavra diáconos, inclusive, é que vai dar origem ao termo diácono, que a gente conhece atualmente. O diáconos era alguém, um trabalhador formal, mas um trabalhador voluntário, que ele poderia receber um salário, mas ele poderia não receber um salário. Mas mesmo recebendo ou não recebendo, ele estava trabalhando, ele estava agindo, ele estava servindo por conta de amor, porque ele queria fazer isso.
porque ele queria se colocar à disposição. É esse tipo de servo que Jesus chamou você a ser. Alguém que queira servir por amor, alguém que queira de fato fazer a obra do Senhor, alguém que queira de fato estar em movimento, agir, porque Jesus não te chamou para ser espectador. Deus. Jesus não te chamou para só ver o que está acontecendo. Jesus te chamou para participar. Jesus te chamou para servir ao reino. Então, irmão, se hoje você só está sentado e você não serve ao reino, então é hora da gente parar para pensar. Que tipo de cristão a gente está sendo? Que tipo de cristianismo a gente está vivendo que a gente não frutifica? Que tipo de cristianismo a gente está vivendo? Esse que é só teoria. A gente só fala, mas a gente não tem ação. A gente não produz fruto. A gente não evangeliza ninguém. A gente não chama ninguém para vir para a igreja. A gente não chama ninguém para vir para o culto. A gente não transforma a vida de ninguém. Porque, irmão, se você é cristão e você não transforma a vida de ninguém, saiba que o diabo te ama. Se você é cristão e você não evangeliza ninguém, saiba que você está ajudando o diabo. Porque esse é o exato desejo do diabo. Por que você acha, como a Jaque falou quando ela estava falando aqui, que uma das maiores estratégias do Satanás nesse século é fazer você pensar que você pode ser igreja só na sua casa? É fazer você pensar que você não precisa se reunir com a sua congregação. Porque a partir do momento que você fecha a sua porta e fica só na sua casa, e Jesus nos chamou sim para ficarmos na nossa casa e irmos para o secreto, mas Ele também nos chamou para sair da nossa casa e espalhar a palavra. Aleluia. É porque a gente precisa salvar vidas, irmão. Tem almas precisando ser resgatadas. Então, irmão, a gente precisa se postar de fato como servos. A gente precisa se portar de fato como alguém que vai fazer de fato diferença nesse mundo. Agregar ao Evangelho, agregar a Cristo, salvar vidas, por amor dEle, pelo que Ele fez por nós. No domingo eu falei que nós devemos agir e fazer as obras por gratidão. Não por merecimento, porque obra não salva ninguém, mas por gratidão. E qual é a maior gratidão que a gente pode demonstrar pelo que Cristo fez por nós, se nós não salvamos outra pessoa, se nós não levamos Jesus para outra pessoa? Porque se nós somos gratos, e quem é grato de verdade compartilha com outra pessoa. Quem é grato de verdade espalha a semente. Então, irmão, Jesus nos chama para ser servo nesse sentido, porque a gente precisa frutificar, porque a gente precisa espalhar a semente, porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto, da nossa inércia, e de fato se portar como filho de Deus, como amigo de Deus e como servo de Deus. Porque Ele te chamou para ser os três. Ele não te chamou só para ser filho, Ele não te chamou só para ser amigo, Ele não te chamou só para ser servo. Ele te chamou para ser filho, para ser amigo e para ser servo. Resumindo isso, irmão, porque eu quero que você leve isso para o seu coração. Eu quero que você tenha essa certeza sempre na sua vida, que enquanto filho de Deus, Ele te deu uma nova identidade, Ele te dá um relacionamento, Ele te dá privilégio. Enquanto servos, Ele espera que você viva a independência dEle, tendo Ele como a sua base e buscando de fato agir. Não ser um crente de BGE, mas ser um crente que de fato faz diferença no mundo. Que nós possamos, irmão, nos portar como essas três características